Como é que tá a família aí, meu cara? Tudo tranquilo? Tudo Na em paz, paz? graças a Deus. Obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado. É um prazer, uma honra participar desse bate-papo aí com você. Eu espero que seja bem proveitoso para nós dois e para quem está ouvindo. Tenho certeza. Como você introduziu muito bem aí, D'Angelo, a escoliose idiopática é a mais comum da escoliose, tá? Então, toda escoliose, até que se prove o contrário, ela é idiopática. Mas, por outro lado, ela é um diagnóstico de exclusão. O paciente tem que ser excluído das outras causas secundárias, como a escoliose neuromuscular, congênita, sindrômicas. E como você falou, 80% de todas elas são escoliose. A grande maioria das escolioses não são cirúrgicas, tá? Só uma minoria delas vão evoluir para cirurgia. E uma boa porcentagem da população, cerca de 3 a 2% de qualquer população, tem algum grau de escoliose leve. Interessante a gente saber um dado que a cada vez que vai ficando mais grave a escoliose, mais ela é comum em meninas. Então, quando você tem escoliose leves, a proporção de meninos e meninas, ela não é tão grande. Se você parar para refletir, aquelas escolioses graves que você vê, os adolescentes bem descompensados, a grande maioria são garotas, tá? Perfeito. E, e como você falou, a gente tem algumas modalidades de tratamento para a escoliose. De uma maneira geral, na criança e no adolescente, o que vai ditar o nosso tratamento, o principal fator que vai ditar o nosso tratamento é o valor angular. Independente da escoliose, mesmo que ela seja idiopática, que ela seja neuromuscular ou congênita, de uma maneira geral, até 20, 25 graus, você só acompanha. Não há necessidade de órtese. Você tem alguma indicação para exercício físico específico, para fisioterapia, mas nem a órtese a gente precisa utilizar. De 20, 25 até 40, 45, se tiver potencial de crescimento, se usa um colete. Se não tiver potencial de crescimento, se observa. E é importante a gente saber também que o colete, a função principal do colete, ele é evitar a progressão. É muito comum as mães perguntarem se o colete vai corrigir a escoliose. Não é o esperado. Isso pode acontecer, não é comum, é bem comum, mas o objetivo principal do colete é evitar a progressão dessa escoliose, é evitar a cirurgia. Qua- E desculpa, Aldeir, quando você diz potencial crescimento, é o crescimento da estrutura óssea, é isso, né? E maturidade esquelética, Maturidade esquelética, isso. exatamente. Porque quanto mais uma escoliose de 40 graus no adulto, uma escoliose de 40 graus numa mocinha que tem menarca ausente, que ainda não menstruou, ela tem um comportamento diferente. A criança que tem potencial de crescimento ainda, que tem imaturidade esquelética, ela tem maior chance de progressão. Então, nesses casos, se usa o colete, que ele funciona como um tutor. Ele vai evitar que a escoliose piore. E Perfeito. algumas Você tem vezes, usado o que, Aldair? Desculpa, você tem usado o que para verificar essa maturação óssea? o sinal clássico para maturação óssea é o sinal de Risser, aquela ossificação da crista ilíaca, tá Celíaca, certo? sim. Ele foi muito utilizado, ele tem um valor prático importante, mas ele tem algumas limitações, tá? A partir do momento que ele vai do Risser 1, que é aquele primeiro Risser, o Risser vai de 1 a 5, né? O Risser 1 até 25%, o Risser 4, 75 a 100, e o Risser 5 ele está completamente fusionado. Então, a partir do momento que ele, de 1 até ele se tornar 5, isso é muito rápido. Então, se você usar apenas o Risser, você pode estar atrasado na sua conduta. Existem outras, você pode usar a cartilagem trirradiada, que é mais precoce. Você pode usar a idade óssea do punho. E hoje em dia, o que tem se falado muito, que é de mais moderno, é a fise do úmero proximal. Isso é muito recente ainda, são coisa de 2, 3 anos para cá. Tem começado a se falar na fise do úmero Legal. proximal. Perfeito. Mas, E ó, deixa eu fazer aqui as honras aqui primeiro. A gente começou no papo aqui. Eu não fiz a tua apresentação mais do que merecida, cara. Doutor Alderico Girão,
Ele é médico e preceptor do grupo de cirurgia da coluna do INTO. É um parceiro de trabalho que eu tenho no INTO, tenho o privilégio de ter no INTO. Ele é mestre em ortopedia pela USP e é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Coluna. O currículo é vasto, peguei esses 3 itenzinhos, mas já ficam caracterizados aqui. Quem quiser mais pode caçar o nome do Alderico aí, que é bastante conhecido na internet. Obrigado pela explicação, Alderico. Então, você estava colocando que até 45 graus ainda se usa um colete, né? Ainda se pode usar um colete. Até 40, 45 graus, e se tiver potencial de crescimento. Se você tem um adulto, um homem ou uma mulher na nossa faixa etária, se eu estou pensando em tratar uma escoliose idiopática, não faz sentido usar colete. Só quando existe imaturidade esquelética. E outra questão importante também, Dani, que é muito comum na prática, é a gente saber a seguinte coisa. Se você acompanha uma coisa, você acompanha uma escoliose, a garota tem 20, 25 graus, ela completou em torno de 18 anos, ela atingiu a maturidade esquelética, a literatura mostra que a escoliose não vai progredir mais. Então você não tem que ficar tão preocupado com isso. Em teoria, já estacionou ali. Quando você tem uma curva, tem um estudo muito importante em coluna, um estudo prospectivo com 50 anos de segmento, de um autor que publica muito em coluna chamado Einstein. Então ele acompanhou a população da cidade durante 50 anos e o que é que ele viu? Ele viu que curvas torácicas acima de 50 graus e curvas lombares acima de 30, principalmente se tiver muita rotação, ela continua progredindo mesmo após o indivíduo atingir a maturidade esquelética. Então, se eu tenho uma criança que ela tem 20 graus e ela ficou adulta, eu posso ficar bem tranquilo. Por outro lado, se eu tenho uma criança que tem 40, 45, principalmente na curva lombar, e ela ficou adulta, se ela não quiser operar, eu tenho que ficar mais de olho nessa paciente do que na de 20. Porque, em teoria, ela tem uma chance de aumentar em torno de 1 grau, 1,2 por ano. Interessante. O ângulo costo-vertebral tem sido ainda utilizado? Como é que é? Tem. O ângulo costo-vertebral ele é muito utilizado para as escolioses de início precoce. Tá? Porque a escoliose idiopática ela pode ser dividida de acordo com a faixa etária. Idiopática infantil, idiopática juvenil e idiopática do adolescente. A mais comum delas é a escoliose idiopática do adolescente. O ângulo costo-vertebral ele foi descrito para a escoliose idiopática infantil, que vai de 0 a 3 anos, mas ele também tem alguma utilidade na escoliose juvenil. Na idiopática do adolescente, nem tanto. Classicamente não usa ele. E você considera que tem uma escoliose 50, 55 graus, por exemplo, já com o esqueleto maturado, você considera que tem um melhor momento para fazer essa cirurgia? Quanto mais precoce, melhor. Não tem nenhuma urgência, mas quanto mais precoce, melhor, porque a tendência, ao longo dos anos, é a escoliose se tornar mais rígida. Então, porque às vezes, Dani, eu tenho vou te colocar um exemplo, você tem um paciente de 50 anos com 50 graus de escoliose. Provavelmente a escoliose é bem rígida. Então você vai ter mais dificuldade de corrigir a escoliose. A cirurgia se torna mais sangrativa, mais demorada. Se eu tenho uma criança com 50, 60 graus de escoliose, ela geralmente, se for idiopática, é muito flexível. Então, muitas vezes, só do paciente estar anestesiado, relaxado, isso já ajuda a nossa correção. Então, respondendo a sua pergunta, faz diferença, sim. Perfeito. E, Alderico, como é que normalmente chegam os pacientes, os pais, muitas vezes, mas tudo bem, vamos pensar nessa cirurgia aí, no adulto. Qual é a expectativa, normalmente, para a cirurgia, para o pós-operatório? E como é que você faz para alinhar a tua expectativa de resultado com a expectativa de resultado do paciente? Como é que funciona isso? O primeiro fator é sempre um choque muito grande quando você fala para uma criança e para os pais que ela tem que operar a escoliose, a coluna, né? Ninguém quer ter seu filho operado. Então,
Muitas vezes o pai tem que entender, às vezes ele procura a opinião de outro colega, o que é normal, o que é esperado, até ele entender que realmente, às vezes ele vê a criança piorando, então você indica a cirurgia. A, a cirurgia da escoliose, ela tem duas indicações clássicas. A indicação principal da cirurgia da escoliose, a clássica, é que ela curvas acima de 100 graus, curvas graves, ela acometem a função cardiorrespiratória. Esse paciente ele vai ter a longo prazo, ele vai ter um distúrbio restritivo de função respiratória e muitas vezes, em consequência disso, faz um corpo pulmonar, uma falência cardíaca de origem respiratória. Outra indicação clássica é a questão estética. Muitas vezes aquele adolescente ele tem vergonha de tirar a roupa, ele está com o tronco descompensado, tem assimetria de pregas cutâneas, você tem um ombro mais alto do que o outro. Isso incomoda muita gente, isso é muito variável. Mas tem paciente, as meninas não se incomodam tanto, as mocinhas, à medida que vão ficando mais velhas, se incomodam mais. Dor não é uma queixa comum? Não, a dor, de uma maneira geral, a escoliose idiopática não dói. Ela não dói. Os estudos mostram que, na prática a gente vê isso, e os estudos mostram que paciente que tem escoliose tem uma porcentagem menor de dor lombar do que a população que não tem escoliose, mas geralmente é uma dor leve e que não atrapalha em nada as atividades diárias. A dor na escoliose é um sinal de alerta. Não só na escoliose, mas qualquer indivíduo com menos de 18 anos, criança, adolescente, que se apresente com dor lombar, é um sinal de alerta. Já tem indicação de fazer o exame. Lombalgia não é uma queixa esperada no indivíduo abaixo de 18 anos. Perfeito, pode ser uma bandeira vermelha, né? Pode. E a principal causa de escoliose dolorosa é tumoral. Você tem um tumor benigno ósseo chamado osteoma osteoide, que muitas vezes a repercussão clínica dele é a escoliose. Então o paciente tem dor, mas escoliose. Aí tem as queixas, e ele tem queixas clássicas. Geralmente o paciente que sente mais dor à noite, uma dor que responde muito bem a ácido acetil salicílico. E muitas vezes você tira só o tumor, que ele é um tumorzinho benigno, não é maligno. Você tira o tumor, acompanha a criança ou adolescente, a escoliose regride. Interessante, legal. O que você considera como um pré-cirúrgico ideal? Qual é o teu mundo ideal para um pré-operatório? Em termos de imagem, de perfil de clínico? Em termos de preparação do paciente. E se há algo para se fazer, por exemplo, numa intervenção fisioterapêutica. Primeiro, se você considera... Porque eu já te adianto, Alderico, que existem muitas cirurgias que a gente tem evidências assim, é algo bastante consolidado de que você realizar um tratamento pré-cirúrgico, uma intervenção pré-cirúrgica, como uma preparação, vamos dizer assim, para a cirurgia, claro, dependendo do tempo que você tem disponível, os desfechos, principalmente a médio e longo prazo, não são alterados. Existem muitas cirurgias de média e alta complexidade, inclusive algumas que a gente realiza no INTO. Depende muito do tempo que você tem disponível para trabalhar no pré-operatório. Então, eu estou te fazendo essa pergunta especificamente para a escoliose. Uhum. Então, está decidido que ele vai fazer a correção. Qual seria o teu mundo ideal em termos de preparação de cirurgia, se é que vale a pena fazer preparação? Porque a tua resposta também, confortavelmente, pode ser assim, D'Angelo. Tanto faz, não precisa necessariamente fazer. É só para te deixar à vontade mesmo na resposta. Uhum. Isso é variável. Isso é variável. Se tem uma escoliose que não é uma escoliose grave, uma escoliose abaixo de 80 graus, geralmente o perfil clínico desse paciente é muito bom. Ele tem uma função respiratória boa, ele tem um estado nutricional bom. É uma criança que, apesar de ter a escoliose, a condição clínica dela é uma condição clínica saudável. Outro rosto de outra doença seria uma escoliose grave, acima de 80, acima de 100 graus, que muitas vezes já tem um distúrbio restritivo, tem um distúrbio nutricional. Então, nesse caso, uma fisioterapia respiratória é importante, um ganho de massa muscular é importante, porque a gente sabe que você, durante a cirurgia e após a cirurgia, você tem uma queda da função respiratória.
O esperado, mesmo com cirurgia correndo bem, com a correção de escoliose, você tem uma queda parcial da função respiratória e depois se recupera. Se você tem um doente que tem um perfil clínico bom, essa queda é totalmente tolerável. Mas se é um doente já com um distúrbio respiratório restritivo, um paciente desnutrido, isso pode levar a um desfecho pior da sua cirurgia. Perfeito. Quantas horas em média? Vamos lá, sei que é uma pergunta difícil, que vai depender muito do número de segmentos que precisam ser estabilizados, né? Mas quantas horas aí me dá uma faixa aí em termos de cirurgia? Quantas horas leva? Uma cirurgia de escoliose, Daniel, no mínimo, sim, uma cirurgia que correu tudo bem, que não é um caso grave, dura em torno de 4, 5 horas. As cirurgias, quanto mais graves, mais rígidas, mais demorada. Aí você passa de 10, 12. Algumas vezes, quando é um caso muito rígido, ou um doente que tem um perfil clínico que não suporta uma cirurgia, a gente divide em 2 tempos. A gente faz o que a gente chama de cirurgia estagiada. Alguns estudos mostram, a gente vê isso na prática muito lá no INTO também, um paciente desnutrido, com função respiratória ruim, você está com 10, 12 horas de cirurgia, você para a cirurgia, você fecha o doente, restabiliza ele depois de 1, 2 semanas, às vezes 3. O tempo que o doente precisar para estar bem, você faz no segundo tempo. Isso acontece. Na grande maioria dos casos, os casos leves não precisam. O caso cirúrgico leve não precisa. Mas em muitas cirurgias, como é o perfil de cirurgia do INTO, você já começa a cirurgia sabendo que vai dividir em 2 tempos. E algumas vezes também, a gente divide em 2 tempos e você coloca o halo craniano no paciente. O paciente fica na tração, porque se você tem uma curva grave, uma curva rígida, esse ganho progressivo com a tração, você vai aumentando o peso diariamente ou em dias alternados, a medula vai fazendo a distração de uma maneira mais harmônica, então você diminui o risco de paraplegia. É uma boa estratégia, né? É algo realmente progressivo, como você falou, né? Até a pergunta aqui da Rita mesmo. Obrigado, Rita, pela pergunta que ela colocou. Quando o halo cefálico é indicado. Então, legal. Legal. O halo seria indicado em outros casos que não nos 2 tempos, ou eu poderia usar o halo também em outras situações? O halo craniano, ele foi originalmente descrito para fraturas cervicais. Ele foi descrito no pós-guerra para tratamento de fraturas cervicais, pacientes politraumatizados. E alguns cirurgiões de deformidade da Califórnia gostaram da ideia e viu que se aplicava no tratamento das deformidades. Então, o halo craniano hoje ele é um artifício importantíssimo para quem trata deformidade de coluna. Você pode usar ele pré-operatório, você pode usar ele apenas durante a cirurgia, transoperatório, ou você pode usar entre as cirurgias. Às vezes eu tenho uma criança que tem determinadas síndromes, ou mesmo uma idiopática grave, eu posso colocar o halo antes da cirurgia, ela fica numa cadeira, no andador, aí fica de 2 até 10, 12 semanas. Com isso, você diminui o risco para a medula, você muitas vezes melhora o suporte nutricional do paciente, que é um paciente que tem muitas vezes uma condição socioeconômica ruim, então ele estando internado, ele se alimenta bem, a fisioterapia passa nele, faz uma fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, a nutrição vê o paciente, você melhora muito a sua relação médico-paciente, você fica vendo o doente ali e isso é muito bom. Outras vezes não é necessário fazer isso, porque apesar de ter fatores positivos, tem fatores negativos que o paciente fica 2, 3 meses internado, né? Perfeito. Alderico, por mais que você seja um cara jovem, né? Bom ser chamado de jovem, né? Há pouco tempo alguém falou assim, não, você é jovem. Eu falei, pô, muito obrigado pelo jovem em especial. Você é um cara jovem, mas é um cara extremamente experiente. Eu sei a mão que você tem, tá? Você tem muita mão, você faz muita cirurgia, e cirurgias complexas, complexas nada, extremamente complexas, tá? Então, eu sei bem da expertise que você tem, prática, de mão na massa mesmo. Obrigado. Eu tenho certeza disso.
Não é rasgação de seda, é certeza disso. Como é que Alderico? Diz para mim, assim, principalmente para os que não tiveram oportunidade, por exemplo, de assistir, nem que parcialmente uma correção cirúrgica de escoliose, tenta descrever para a gente assim, o passo a passo dessa correção. O que, que você faz? Você abre, você afasta aqui, você retira isso, você corta aqui. Tenta descrever para a gente, É, por gentileza. o, a cirurgia de escoliose, o primeiro passo é o acesso, que é a dissecção superostial, né? Esse primeiro passo em coluna ele não é curto, porque ele é uma primeira etapa bem demorada, porque você tem que desinserir toda a musculatura paravertebral da coluna e fazer isso da maneira mais cautelosa possível, porque se você não for muito superficial, o paciente sangra muito. Então, você vai perdendo sangue no momento que não é o momento principal da cirurgia. Então, o primeiro tempo é o acesso. Isso aí, dependendo da cirurgia, se for escoliose que não for tão grave, isso dura em torno de 1 hora. Os casos mais difíceis, com anatomia distorcida, às vezes demora até 3, 4 horas só para você abrir e expor a coluna. E não adianta correr, porque se você correr, não vai estar fazendo bem feito. Depois disso, geralmente você vai flexibilizar a coluna, que se for uma coluna mais flexível, não precisa tanta manobra mais agressiva, mas muitas O vezes, que que é flexibilizar a coluna, Alderico? Porque a gente aqui, tá, eu tenho tanto pessoal tá. muitíssimo experiente, mas tem também os graduandos aqui. O que que é uma flexibilização? Flexibilizar é o seguinte, Ana, veja, vamos supor que eu tenho escoliose bem grave, como se fosse um C. Tem pacientes que quando estou anestesiado, que eu deito esse paciente, esse C ele já abre, já é flexível, não é tão rígido. Esse paciente vai dar menos trabalho do que um paciente que ele tem a mesma curva, o mesmo valor angular, mas ele é totalmente rígido. No teste de inclinação pré-operatório, na cirurgia, você deita o paciente, a musculatura está toda relaxada, ele continua assim, bem rígido. Então, dependendo do grau de rigidez, eu vou precisar flexibilizar mais ou menos. Quanto mais eu preciso flexibilizar, maior é o risco neurológico, maior é o sangramento. Então, a gente procura flexibilizar só quando realmente precisa. Quem trabalha em serviço público e trabalha em hospital grande sabe que a grande maioria das curvas muitas vezes são bem rígidas. Então, você tem que fazer manobras mais agressivas para flexibilizar. Por isso que é importante você não perder muito sangue, não espolhar o paciente no primeiro tempo de acesso. Perfeito. Então você faz o primeiro tempo, você faz o acesso, expõe a coluna, depois vai se flexibilizar, menos ou mais. Algumas curvas você não flexibiliza quase nada, porque ela já é bem flexível. Outras você tem que fazer uma vertebrectomia de 1 nível, de 2 níveis, dissecar a aorta, ver a cava do paciente, dissecar a pleura, tudo isso dá mais trabalho. Depois disso, você faz a instrumentação, que é colocar o parafuso. Alguns cirurgiões preferem primeiro instrumentar, colocar o parafuso, flexibilizar depois. Outros cirurgiões preferem o contrário. Perfeito. Flexibilizar antes, colocar o parafuso depois. Isso não tem uma medida certa ou errada. É de preferência de cada cirurgião. E cada aspecto tem suas vantagens e suas desvantagens. E hoje em dia, tudo isso é feito, Ângelo, com um médico neurofisiologista na sala, fazendo a neuromonitorização. Antigamente, até em torno de 15 anos, no Brasil um pouco menos, nos Estados Unidos um pouco mais, chegou mais cedo a neuromonitorização, mas antigamente você fazia o teste de despertar, porque você está instrumentando, você está colocando parafuso ali, você está flexibilizando, e principalmente na hora de corrigir a escoliose, esse suprimento arterial da medula pode sofrer, e o paciente pode dar com a paresia ou com a paraplegia. Então, antigamente, a gente fazia o teste de despertar. O anestesista, quando estava perto da hora de corrigir, você suspendia ou baixava o nível dos anestésicos. O paciente era orientado a mexer as pernas. Então, ele mesmo deitado, todo com o campo cirúrgico colocado, ele mexia a perna, você via que estava tudo bem, aí você afundava o paciente de novo, anestesiava de novo e acabava a cirurgia. Hoje em dia, a gente não precisa fazer mais isso, porque tem a neuromonitorização. Cada parafusinho que eu vou colocando, o teste lá, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem, pode continuar.
eu tenho uma curva muito grave, eu vou corrigir um pouquinho mais aqui. Aí ela, ó, pode corrigir que a medula suportou bem. Vou corrigir um pouquinho mais. Ele, opa, Alderico, aqui não tá legal não. Volta um pouquinho, de volta, melhorou. Aí você fica nesse estresse. Pô, mas é uma segurança enorme. A segurança É, te dá. Eu concordo, estresse assim, ao extremo, concordo, mas eu tenho certeza que isso traz uma segurança muitíssimo maior para o cirurgião, né? isso ajuda muito, ajuda muito. Ajuda bastante. E, então, só reforçando o que você falou. A exposição, a flexibilização com instrumentação, depois a correção da escoliose, que é o tempo em que há mais alteração neurofisiológica, o maior risco de paraplegia nesse momento, na correção. E depois da correção, você tem que o fechamento dos planos, que também em coluna sempre é muito demorado. E exige uma reinserção muscular no processo espinhoso, porque isso vai facilitar a própria mobilização da paciente no pós-operatório, evita uma perda de força muscular, evita uma cicatriz que não seja tão estética. Perfeito. E existe, Alderico, um limite para correção, tanto em relação a níveis. Então, por exemplo, D'Angelo, não faço a correção. Se eu começar uma correção torácica, não entro na cervical. Se pegar torácica, não... algum limite em termos assim longitudinais, né, de níveis, e em relação também à correção de graus. Existe um limite? Quando é que você sabe que tem que parar? Você estava falando aí que vai nessa troca, quando é que tem que parar? Existe um limite, sim, é importante. Em algumas situações, muitas vezes você consegue zerar essa curva, mas você não quer, porque vai ser pior para o paciente. Eu vou te dar um exemplo. O paciente que tem uma dupla curva, tem uma curva torácica e uma curva lombar. Se eu artrodelar a torácica e a lombar, eu vou ter uma cirurgia que vai ser maior, o paciente vai ter uma perda de mobilidade muito maior do que se eu artrodelar só a torácica. Então, muitas vezes, no lugar de deixar o paciente totalmente reto, sem nenhuma escoliose, e ter que artrodelar a torácica, a lombar, eu faço o que a gente chama de artrodese seletiva. Você artrodeza só a coluna torácica, deixa uma curva residual, que não é perceptível, só no raio-x, bem leve, e uma torácica para um lado e uma curva residual lombar do outro. E esse paciente fica compensado. Isso não vai ter aspecto estético negativo nenhum e o paciente vai ficar com a mobilidade praticamente toda preservada, porque a coluna lombar não foi operada. Sempre que possível, inclusive, a gente faz isso. Algumas vezes a gente não pode. Esse é outro aspecto que é importante também, de não perder o tempo da cirurgia. Porque às vezes numa criança, num adolescente novinho, ele tem só uma curva torácica que você fazendo a cirurgia só na torácica e poupando a lombar, ele fica bem, mas com o passar dos meses, dos anos, essa curva lombar, que não era uma curva estruturada, era uma curva flexível, ela passa a ser estruturada e você tem que incluir na cirurgia. Então isso é um Perfeito, aspecto prático perfeito. importante. Muito bem compreendido. Legal. A Rita colocou aqui, talvez você tenha passado aí, você tenha visto, Alderico. Pergunta ao Alderico a questão de perda de potencial, explicar por que acontece. A perda de potencial, ela pode ocorrer em várias etapas da cirurgia, mas a etapa que ela ocorre mais é na correção da escoliose. Ela pode ter algumas causas. Pode ser algum parafuso que esteja medializado, pode ser um paciente com hipotensão arterial, isso é muito importante excluir isso. Se o paciente estiver chocado, o potencial cai todo. Pode ser anestésico. Muitas vezes você faz uma compressão, você faz uma ressecção vertebral e você fica algum fragmento ósseo comprimindo ali a medula, então pode ser isso. Então, toda vida que tem uma queda de potencial, você faz um checklist no momento. Como é que está a pressão? Como é que está o anestésico? Vamos fazer a inspeção aqui da dura-mata, da medula, ver se não tem nada comprimido. Tá tudo bem? Tá. Será que a correção? Vamos tirar a correção. Voltou? Então era a correção. Não voltou? Será que fez algum hematoma? E algumas vezes, não, você não acha uma causa aparente. Tem pacientes que têm um maior risco neurológico e você faz tudo e não acha. E algumas vezes você tem que descer, inclusive, com o paciente. Você desce para tomografia,
faz a tomografia para ver se realmente os parafusos estão bem posicionados, porque mesmo tendo a neuromonitorização, existe uma percentual, que embora seja pequeno, mas existe um percentual de falso negativo, e algumas vezes você pode ter algum hematoma, alguma coisa que você não está vendo. Perfeito, perfeito. Tá aí, Ita. Respondido a sua pergunta. Obrigado pela pergunta também. Já pensando, Alderico, no pós-cirúrgico agora, o que você considera para a liberação de movimentos? Estão pensando na intervenção fisioterapêutica ainda, inclusive dentro do hospital. O que você considera para liberar esses movimentos no pós-operatório? E, claro, quais movimentos estão liberados e quais devem ser restritos? Quando a gente faz uma correção de escoliose com artrodese, né, a gente flexibilizou a coluna e colocou o metal para manter a nossa correção. Todo aquele metal ele vai manter a correção até o osso consolidar. Se o osso não consolidar, se não houver fusão óssea, se não houver artrodese propriamente dita, a cirurgia vai falhar e o metal vai quebrar. Então, a partir do momento que eu faço a cirurgia, fica uma corrida entre a biologia e a mecânica. O metal tentando segurar a correção e o osso querendo consolidar. Então, é por isso que é importante, de uma maneira geral, nos primeiros 4 meses, você evitar atividade física mais intensa, tá? Nos primeiros dias, você foca em treino de marcha do paciente, em ele retornar à sua independência. Muitas vezes, depois de 2, 3 semanas, um mês, a criança já consegue ir para o colégio, com alguma dor, mas cada vez menor. Passou 2, 3 meses, você pode liberar uma caminhada leve, mais exercício mesmo, propriamente dito, uma natação, um balé, uma musculação, no mínimo depois de 4 meses. Principalmente quando envolve a coluna lombar. Na coluna lombar, ela tem maior potencial de mobilidade, então tem maior chance de pseudartrose, da fusão não consolidar. Então, no mínimo 4 meses eu seguro essa atividade física, e vou acompanhando com parâmetro clínico, a dor, muito importante, o paciente continua bem, sem dor, e exame de imagem, raio-x e tomografia. Perfeito. Tem algum exercício pontual que você me citaria assim, D'Angelo? Inclusive, estou sinalizando aqui do exercício, tal tempo, essa progressão. Esse exercício, inclusive, isso aqui eu recomendo que não faça. Eu falo até no consultório mesmo, converso com os fisioterapeutas. Tem alguns pontuais que você consiga me citar para a gente não fazer? O principal que eu sempre friso para evitar são movimentos rotacionais da coluna. E sempre no limite da dor e do fisiológico do paciente. Eu acho que o mais importante, nessas primeiras semanas, primeiros meses, Aderico ficou mudo. Teu ficou mudo. Alô, tá me ouvindo? Voltou. Então, o principal, D'Angelo, é evitar movimentos rotacionais da coluna, na lombar principalmente, tá certo? Sempre respeitando o limite da dor do paciente, o que é fisiológico. Não tem que ficar todo duro, igual um robô. Ele pode virar para um lado, pode virar para o outro, pode abaixar, flexionando os joelhos e quadris, mas nada de forçar a amplitude de movimento. Principalmente se a artrodese envolver a lombar. Perfeito. Você considera importante um repouso, por exemplo, dessa musculatura paravertebral que foi reinserida, talvez pelo menos umas 6 semanas? O que você acha de não colocar uma ativação específica, isso, pelo menos, nela? Acho uma boa, no mínimo isso. Acho uma boa. Acho muito importante. Perfeito. Quais são as principais complicações que você habitualmente observa, que voltam para o teu consultório? Que complicações aparecem aí? E também, claro, né, se for possível, como é que eu evito essas complicações? A principal complicação, a complicação pré-operatória ou no pós-operatório imediato, é o déficit neurológico, né? Que é essa complicação catastrófica. Isso aí a gente evita ao máximo, entra pensando nisso o tempo todo. Mas uma vez que isso não ocorre, que não é comum ocorrer, cada vez é menos comum, principalmente que a gente falou da neuromonitorização, uma vez que isso não ocorre, a escoliose idiopática do adolescente,
ou da criança, a juvenil, a infantil, ela tem uma evolução muito boa. O paciente imaturo, ele tolera muito bem a cirurgia. Muitas vezes você faz uma cirurgia enorme, no dia seguinte o adolescente já consegue sentar, já consegue ficar de pé, com alguma dor, mas consegue. Então, não é uma cirurgia que costuma dar muito trabalho no pós-operatório. Existem complicações possíveis, mas menos prevalentes, por lesão pleural, hemotórax, infecção de ferida, em torno de 1 a 2%. O paciente se queixar de dor, que não seja aquela dor pós-operatória, não é comum. Sempre que o paciente tiver com dor importante, se for uma dor radicular, uma dor irradiada, pensar na possibilidade de malposição dos implantes ou de hematoma, levando a radiculite. E se tiver um pós-operatório a partir de 2, 3, 4 meses com dor, pensar em pseudartrose, não consolidação. O que também na criança e no adolescente não é comum. A menos que você faça uma osteotomia maior, que aumenta um pouco a chance, de uma maneira geral, a criança, o adolescente, muitas vezes, só se você dissecar o periósteo, afastar o periósteo do osso, ela já anquilosa, já forma uma fusão óssea. Perfeito. Então seria assim algo como um sinal de alerta para mim no meu ambulatório, no meu consultório, seria algo como uma dor desproporcional e algum sinal de comprometimento de segundo neurônio, seria algo Isso, assim, exatamente. algo que me chamaria mais atenção. Outro fator importante, D'Angelo, também, que não é raro acontecer, muitas vezes você opera uma escoliose, a escoliose ficou, você olha o raio-x, está retinho, mas a criança, o adolescente, o tronco está um pouco descompensado para o lado. Isso aí, na maioria das vezes, com as semanas, com os meses, vai estabilizar. É como se o cérebro estivesse pensando ainda na posição antiga do corpo, e isso pode ocorrer. Muitas vezes assusta os pais e quem está num contato mais próximo pós-operatório. Isso aí, na grande maioria das vezes, essa descompensação, que pode ser leve ou pode ser mais acentuada, ela vai melhorando. Perfeito. Ó, a Rita colocou mais uma pergunta aqui. Tem indicação do colete no pós-operatório para alguns casos? Geralmente não. O colete tem indicação em crianças que tem um osso que é pouco resistente, que é um osso mais fraco, você pode dar um suporte. Você não sentiu uma pega tão forte na cirurgia. Quando você colocar o parafuso, você sente que o osso é um osso mais fraco. Ou, em algumas vezes, quando você faz osteotomias maiores, ressecções vertebrais. Quando faço uma ressecção no ápice da deformidade, uma vez ou outra você vai fazer escoliose torácica, você tira T8, T9. Aí você coloca um queixo no lugar das 2 vértebras. Às vezes, com criança é muito difícil deixar parada, um colete não é nem obrigatório, mas eu acabo preferindo deixar para restringir um pouco a criança e dar uma segurança maior. Isso também é variável de acordo com cada cirurgião, mas de uma maneira geral, se foi usado um material de rotina, que é o parafuso pedicular, na escola idiopática padrão, não se usa colete. Perfeito. E uma pergunta aqui, Alderico, que pega desde o pré-operatório até o intra, principalmente para os colegas mais jovens aqui, habitualmente, nesses casos especificamente aí, uma cirurgia extremamente complexa, você costuma ter algum ajuste entre o teu planejamento pré-operatório, então você tem os exames de imagem, hoje em dia em 3D, você planeja fazer ali, você costuma ocorrer muito ajuste do teu planejamento para o momento da cirurgia efetivamente? Costuma, mas não é comum. O ideal é sempre você já entrar com tudo planejado que você vai fazer. As medições é muito importante, é muito comum até em cirurgião que não tem um contato muito grande com escoliose. Se você mede um COB errado, se você acha que um COB na vértebra terminal é T3 e na verdade é T4 ou T5, você vai mudar todo o teu plano cirúrgico, vai errar e você vai ter um mau resultado. Então, esse planejamento ele é importantíssimo. A regra é não fugir do planejamento. Lógico, em algumas situações ocorre intercorrência, você acaba tendo que fugir,
Mas mesmo quando você foge, é ideal você ter o planejamento de para onde fugir. Ter o plano B e o É o C. plano B. É, Isso. isso é muito importante. É, e eu estou te perguntando isso, estou levantando essa bola para você, porque em cursos, em aulas, discutindo com colegas, muita gente, principalmente os jovens, acham que assim, simplesmente o cirurgião coloca a roupa, lava a mão e começa a Não. operar. Existe um planejamento cuidadoso, extremamente cuidadoso, que tem que ser realizado antes, muitas vezes discutido com outros colegas, né? Exato. Principalmente nessas cirurgias mais complexas. Né? Ver o doente antes, não olhar só o raio-x, você vê o paciente. Muitas vezes você discute com seus colegas. Às vezes você tem alguma coisa na cabeça do que você vai fazer. Eu pergunto, Carelli, você faria o quê? Ricardinho, você faria o quê? Gustavo, Rodrigo José. Então, e muitas vezes um colega, em caso difícil, um colega vê algo que você não está vendo, né? Você tem que ter esse senso Essa de uma troca é certa muito humildade. legal. É muito importante. É. Puxa vida, é muito legal. E tudo bem discordar, tudo bem, Exato. se conversa. Né? Eu costumo dizer, Derico, que para bater palma tem um monte, tá? A gente não sabe nem ser sincero muitas vezes, tá? Mas não é? Para bater É, palma tem um monte, cara. Mas para discordar respeitosamente, como acontece com a gente lá, né? Para discordar respeitosamente, discutir e chegar a uma melhor solução para o paciente, pô, não são muitos, né? é, Mas é um privilégio você ter uma e, equipe assim. e se as pessoas não discordam da outra, acaba que a gente não melhora, né? Você só melhora quando tem Sim, discordância. O que faz a gente sim. evoluir é isso, né? Certamente, certamente. Por isso que eu já disse aqui outras vezes, eu digo de novo, é um privilégio a gente trabalhar no Intro. Pelo grupo que a gente tem, pela equipe de excelência que a gente tem, né, a discussão é sempre em alto nível. É sempre um privilégio. Sim. Muito legal. Agora, um caso complicado. Como é que você procede nos pacientes que cursam com dor crônica no pós-cirúrgico? É muito comum, chega. Como é que é isso? Como é que você procede quando chega algum lá? É, em escoliose idiopática não é tão comum. Não é tão comum. Como eu te falei, a criança, adolescente, ela tolera muito bem a cirurgia, mas pode acontecer. A primeira etapa sua é exame clínico do doente, ver se você vê alguma coisa diferente, e exame de imagem. Você tem sempre que acreditar na queixa do paciente, né? Então, aquele cara que está com dor, você vai ver se existe se a dor andou bem localizada, se não existe algum processo psicossomático envolvido, que é muito comum, né? Principalmente de deformidade do adulto, cirurgia degenerativa, hernia de disco lombar. Eu costumo dizer, se a cabeça do paciente não estiver boa, cirurgia nenhuma funciona. Você pode fazer a cirurgia mais linda, tudo perfeito. Se a cabeça não estiver boa, a cirurgia não funciona. Mas a gente tem sempre que acreditar no paciente. Então, o paciente chegou com dor, está com dor desproporcional, examina bem, examina de novo, pede o exame de imagem, ele voltou, você examina de novo, anota a sua queixa, vê se realmente se as queixas estão concordantes com a. E avaliar, e não abandonar o doente, né? O mais importante, eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. E hoje nós temos ferramentas, eu diria assim, incerteza a gente sempre teve, vai continuar para sempre com a ciência, com incertezas, mas hoje a gente tem menos incertezas, por exemplo, em relação a um rastreio para o tipo de dor, né? Exatamente como você está falando aí, né? Não adianta entupir um cara com analgésico se eu tenho uma sensibilização central, né? Há de se fazer essa distinção se é algo, se é nociplástico, se é neuropático, se é nociceptivo. Essa distinção realmente é importante se fazer, né? Por isso você falar que é importante ver o paciente, conversar com ele, isso é fundamental. Muito Sim. importante. E algumas Ó, vezes, colocaram. Oh, desculpa, fala. a gente pede até a ajuda do colega de clínica da dor, que às vezes tem uma formação diferente, às vezes pode estar vendo alguma coisa que a gente não está vendo. E como a gente falou anteriormente, essa discussão clínica é muito boa, acrescenta muito. Sim, perfeito. Ó, colocaram, obrigado, Pris Borges. Até quanto tempo do pós-operatório o paciente deve ser acompanhado?
De uma maneira geral, Priscila, a Priscila, se não me engano, ela foi operada pela gente há Ah, é algum tempo paciente? lá. É, Aqui tem eu acho que ela é paciente, tem paciente e hoje é clínico, tem médica. tudo. Eu acho que ela é paciente e hoje é médica. Ó, que espetáculo. Você foi o Legal. que eu estou Obrigado pela pensando. participação, Priscila. Obrigado. De uma maneira geral, Dani, a gente opera um paciente com em torno com escoliose idiopática do adolescente, em torno de uma semana a 10 dias ele está indo para casa, vai para casa andando, normal, com um pouco de dor, mas bem tolerável. A primeira consulta com 15 dias, volta depois com 1 mês a 2 meses, depois 3 meses, depois 6, e a partir disso, um ano. Quando corre tudo bem, o paciente operou o paciente com 12, 13 anos. E o paciente e o paciente e o paciente está super bem, você pode estender um pouco mais, a cada 2 anos. Então, passou 10 anos, está a cada 2, você pode ver a cada 3, 4. Quanto mais próximo, menores os intervalos e à medida que o paciente vai evoluindo bem, você vai aumentando esse intervalo. Perfeito. Ela colocou aqui, inclusive, ó, toda cirurgia de escoliose precisa de enxerto. O enxerto é um passo fundamental da cirurgia de escoliose. A cirurgia de escoliose a gente chama de artrodese, que é a fusão óssea. Sem enxerto não ocorre fusão. Só que nos últimos anos, os materiais, os implantes evoluíram muito. Então, a grande maioria da cirurgia de escoliose hoje, a gente usa parafuso pedicular, que é um parafuso que ele pega as 3 colunas de dentes. A coluna vertebral, você tem a coluna posterior, a média e a anterior. Um parafuso ele vai desde a posterior, então, até a anterior. Como ele tem uma pega óssea importante, isso diminui a quantidade de enxerto. Então, muitas vezes, uma cirurgia de escoliose que a gente fazia, abria o ilíaco só para tirar enxerto e colocar, ou usava halo enxerto de banco algumas vezes, diminui essa necessidade e a gente usa enxerto local. Enxerto da própria faceta articular, enxerto do espinhoso e lâmina. Então, toda cirurgia de escoliose, a gente usa enxerto hoje em dia, só que na maioria das vezes é o enxerto local dos elementos posteriores, espinhoso, lâmina e faceta. Perfeito. E como é que você determina, Alderico, a liberação do paciente para retornar às atividades de vida diária, ocupacionais, recreacionais? Porque eu sei que essa é uma ansiedade e absolutamente compreensível do paciente, né, sobre o retorno dele às atividades. O que você leva em consideração quando o paciente chega para te perguntar se ele pode voltar, quando que ele pode dirigir carro, como é que ele pode fazer as atividades dele? O principal que eu acho, D'Angelo, é quando o paciente se sente seguro, tá? Quando o paciente se sente seguro. De uma maneira geral, com 3 a 4 semanas, o paciente já, se for um adulto, ele já está seguro para subir uma escada, um degrau leve, ele está seguro para algumas vezes dirigir, outras vezes não. Mas de uma maneira geral, em 3 a 4 semanas, para fazer essa atividade com demanda um pouco maior. É interessante Perfeito. que é um ganho de atividade, de mobilidade diária. Cada dia vai doendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, e o paciente consegue fazer um pouquinho mais. Perfeito. A grande, É, nesse... diga, perdão. só te reafirmar, a grande preocupação é com a atividade física. Não tem pressa de liberar atividade física precoce. No mínimo 4 meses, para evitar o esforço, a fadiga do material do implante e não ter complicação. O resto, quem não tem atividade física, muitas vezes o paciente vai, logo, com 3, 4 semanas, ele vai ganhando isso bem. Essa atividade física você considera, por exemplo, é, uma caminhada? Ele quer fazer uma caminhada de meia hora, por exemplo, na rua. O que você acha? Caminhada como exercício físico, tá? Não é ir só no supermercado. É uma caminhada mesmo com atividade física. Se, não, se o, for um paciente de bom nível cognitivo, se for um paciente com uma boa qualidade óssea, se for um paciente que não for muito frágil, não for muito idoso, uma caminhada mais leve eu até libero. Talvez não uma hora, mas 15 minutinhos, 20, para... Isso varia de caso a caso. Isso Perfeito. aí, existe essa possibilidade de liberar um pouco mais cedo para coisas leves. Perfeito.
Aí, ó, você está acompanhando os elogios que estão aparecendo aí para você, né, cara? É só amigo. Isso aí. Ah, Bosquinha. merecido, tem um monte aí. Já apareceram vários aí. Vários, muito legal ver esse retorno. E depois, habitualmente, a gente tem também um retorno, depois que a live fica publicada lá no feed. Também o pessoal vai colocar coisa bem legal, né? Legal. Dá um retorno, é um retorno bacana que a gente tem, né? A gente faz com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. É bacana ver esse retorno, muito legal. Alderico, eu habitualmente, a gente já está aí próximo do fim. Para todo convidado que vem aqui, eu peço no final, faço sempre essa mesma pergunta, então vou levá-la para você também. 2 dicas de ouro do Dr. Alderico Girão aos fisioterapeutas a respeito da correção cirúrgica de escoliose idiopática do adolescente. 2 dicas de ouro. Primeira, deixa eu pensar. Não esquece um pouco a coluna, de forçar o movimento da coluna nos primeiros dias. Força mais o treino de marcha, a propriocepção, o membro inferior. Não forçar movimentos da coluna. E a segunda dica é sempre respeitar o limite de dor do paciente. Acho que seriam essas 2 humildes dicas que eu posso dar. Perfeito, espetáculo. Ó, tem parceiro aí também, já até esteve aqui conosco, Marco Bernardo. Doutor Marco, obrigado, Marco. Fui residente do Marco, muito orgulho. Gente boa demais, excelente cirurgião. Marco é gente da melhor qualidade e sempre, como você falou, excepcional profissional também. Já tive o prazer de recebê-lo aqui também. Alderico, estamos chegando no final. Então, eu vou agradecer os colegas primeiro que estiveram aqui. Obrigado pela participação de todos. Sim, essa live vai ficar gravada, não vou perdê-la não, vou colocar lá no feed. 5 minutos depois que a gente fechar aqui, já fica gravada lá. Vocês podem compartilhar com os colegas. Obrigado pelas perguntas. E, Alderico, mais uma vez, camarada, obrigado pelo teu tempo, tá? Sei que você chega do consultório cansado e ainda reservar um tempinho para bater um papo aqui comigo de 8 às 9 da noite. Cara, obrigado pela consideração, pelo carinho, pelo respeito, pela amizade. Tá? Você é um cara que eu tenho muita consideração, cara. Muita mesmo, viu? Muito obrigado. Prazer enorme. Prazer. Obrigado você, Danjo, pelo convite. Foi uma honra participar. Foi muito bom, muito legal. A gente viu a participação das pessoas aqui. Foi um tema bem interessante. E faço minhas suas palavras. Tenho muito respeito, muita consideração por você. É um prazer trabalhar contigo. Maravilha, meu camarada. Fica com Deus. Saúde para você e para a família. Bom descanso. A gente toma um café lá no Into esses dias. Um abraço. Valeu, Ângelo. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.